Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos um convidado especial que tem uma trajetória profissional repleta de experiências, participou de um intercâmbio no México e teve um romance internacional. Seja bem-vindo, Carlos. Oi, Letícia, tudo bem? Obrigado. É um prazer falar com você. Carlos, seja bem-vindo ao Fofoca de Corredor. Você é o nosso segundo convidado. Como a gente fala no nosso primeiro episódio, conversou com você antes, a ideia é a gente apresentar grandes histórias, situações profissionais, histórias diferentes, mas aquele toquezinho de causa e fofoca que a gente sempre tem. E assim, você é um cara que já trabalhou no México, já trabalhou na Argentina, super viajado. Você partiu de algum lugar, né? Conta um pouco da sua história, como é que você se apaixonou pela ideia de viver sua carreira, sua vida rodando o planeta, mais exatamente rodando a América Latina, e o que você fez aqui no Brasil e como você foi parar no México no primeiro momento. Bom, Pedro, um prazer falar com você também. Vou tentar aí entregar um pouco de entretenimento para quem está ouvindo a gente. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou ali, por quem sabe quem é da Zona Norte conhece mais ou menos os bairros por onde eu passei na infância. Irajá, Vaz Novo, Madureira, Vila da Penha, Vista Alegre, por ali. Desde criança, antes de Instagram, antes dessa cultura de viagem que a gente vive aí nos dias de hoje, eu sempre gostei muito, né, de geografia. Minha avó, a gente sempre lia um atlas, a gente decorava as capitais do mundo, do Brasil. As do Brasil eu sei até hoje de cor, as do mundo eu já esqueci algumas. Então eu sempre tive aí esse desejo, essa curiosidade desde criança de conhecer outras culturas, mas sempre gostando muito também da cultura brasileira, gostando muito de ser brasileiro. Como eu disse, eu saí do subúrbio do Rio, entrei na UFRJ no ano de 2011, no curso de Humanas. Eu estudei Defesa, Gestão Estratégica Internacional, que é um curso irmão de Relações Internacionais, ele mistura estudos militares e relações internacionais. Entrei em 2011 na UFRJ depois de muito esforço. Eu sempre quis fazer algo diferente, né? Construir uma trajetória um pouco diferente, e eu acho que, infelizmente, no Brasil, a América Latina é algo diferente, né? Algo um pouco exótico, porque a gente está sempre muito acostumado, na minha visão, a ver Europa, Estados Unidos e Austrália, e acho que a gente deixa de olhar um pouco para o resto da América Latina. Então, entro na faculdade e começo a estudar muito a América Latina, processos de militarização, processos de cooperação e de segurança entre países. Como o Brasil tem uma história aí de militarização, de violência, de processos aí que eu achava bastante interessante, que são bastante tristes, mas que para o meu estudo era algo que me interessava muito. Então, entro em 2011 na faculdade, em 2015 sai essa oportunidade de ir para o México, curso de Humanas, fui sem bolsa, então eu comecei a trabalhar por aí, por um monte de lugares para custear esse intercâmbio. Por sorte, os países da América Latina também, que a gente olha tão pouco, acabam sendo um pouco, às vezes, baratos para os brasileiros, porque o Brasil tem uma moeda estável e, às vezes, forte. No ano de 2015, eu fui para o México estudar lá e começar a fazer meu TCC sobre a fronteira norte, e foi a minha segunda experiência, primeira já vivendo num país já por um período de 6 meses, que terminou sendo 1 ano, no final das contas. E como que foi a experiência? Você chegou a morar no México? Eu fui em janeiro de 2015 para a Cidade do México. Eu estudei na UAM, que é a Universidade Autônoma Metropolitana. É uma universidade jovem, pública, que tem uns 40 anos, mais ou menos. A UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, tem 500 anos. Por exemplo, a UAM é bastante jovem. E eu morei lá durante 6 meses. Eu fiz um semestre em gestão política e social, era o nome do curso lá. E eu comecei a pesquisar bastante sobre o momento entre 2006 e 2012. No México, os presidentes, eles governam por 6 anos, eles só podem governar por um mandato. Nos anos 2006 e 2012, o México foi governado por um presidente que se chamava Felipe Calderón, que foi um presidente que declarou abertamente a guerra contra o narcotráfico, né? Que o Estado ia para a rua, ia começar um enfrentamento muito maior. É um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado de ver nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. Durante esse período, a violência explodiu no México. Foi de 2006 a 2002, eu fui em 2015, tinha acabado de acontecer esse mandato. E eu comecei a juntar informação sobre isso, etc. E intercâmbio, a gente começa a conhecer muitas pessoas, né? A gente vai para conhecer outras pessoas. Calma, vamos falar da parte acadêmica primeiro. E lá eu conheci 3 amigos que hoje para mim são irmãos. Eles eram do norte do México. Eles estavam na cidade do México fazendo um intercâmbio nacional. Um deles me convida para um casamento. Eu nunca tinha ido a um casamento, nem no Brasil, não sei porquê. Vou lá, assisto o casamento, conheço a família, e eu fui para Chihuahua. O cachorro Chihuahua é também dessa região, por isso que chama Chihuahua. É o maior estado do México.
fica perto do Texas, né? Muito perto já dos Estados Unidos. Vou pro casamento e visito a UASH, que é a Universidade Autônoma de Chihuahua, e meio que apresento o pré-projeto que eu já tinha armado com os professores do Brasil e da Cidade do México. Quando eles olham o projeto, eles falam: Carlos, primeiramente, esse é um tema muito delicado, você estudar processos de narcotráfico aqui, de violência. Normalmente, esses TCCs são apresentados a portas fechadas. Normalmente, é um tema muito sensível. Os TCCs ficam como numa biblioteca à parte aqui dentro da universidade. Aí, se você quiser, a gente pode conversar com jornalistas, com fotógrafos, que eram vítimas também, né? Ser jornalista no México naquela época era quase uma profissão de morte. Conversei com alguns jornalistas, com alguns fotógrafos, fui a jornais, tudo meio que assim, com calma, porque era um tema sensível. E quando eu apresento meu pré-projeto, eles falam: cara, a gente já enviou muitos mexicanos aqui de Chihuahua para o Brasil, a gente quer ter você aqui como o primeiro brasileiro estudando em Chihuahua. Tava sem dinheiro, já tava acabando meus 6 meses na Cidade do México. Aí esses 3 amigos me disseram: não, cara, você fica aqui na nossa casa, com a nossa família, a gente vê de você dar aula de português, aqui a gente tem muito interesse, o pessoal, de aprender português, a gente vai dar um jeito, vem e a gente vê. E aí eu falo muito do mexicano, né? O mexicano, eu acho o brasileiro muito gente fina, muito amigo, eu acho que o mexicano é ainda mais. O mexicano é muito irmão. Quando você se apresenta como brasileiro, eles querem saber, eles se interessam pela nossa cultura, eles odeiam Chaves. Não falem de Chaves com o mexicano, porque eles estão cansados de escutar o brasileiro falar sobre Chaves. Chaves é muito mais famoso para criança do Brasil do que para o México, acreditem. Porque eles, como também o brasileiro, né, não valorizam muito a cultura nacional. Então eles não sabem o episódio de Acapulco, eles não sabem de Cós Salteado, não viram Rebelde, não viram Maria do Bairro tantas vezes como a gente. Pois é. Gente, A minha vida foi uma mentira. Pois é, o mexicano não é tão ligado nisso como a gente pensa, mas eles são muito gentis, muito amáveis, são pessoas muito simples, como brasileiros já passaram por processos históricos bastante traumáticos, mas que sempre te recebem com um sorriso. Como eu disse, esses 3 amigos abriram a casa para mim, as famílias deles nem me conheciam e me ajudaram a ficar 6 meses. Então eu fico 6 meses na Cidade do México, 6 meses em Chihuahua, vivendo no norte do país, perto ali do Texas já. E dentro desse estado está Ciudad Juárez, que fica na fronteira já com o México. Eu estava a 3 horas da fronteira. Em 2009, essa foi a cidade mais perigosa do mundo, segundo a ONU. Então, uma cidade fantasma que sofreu vários processos aí de violência. De verdade, muita gente morreu. Dizem que entre 2006 e 2012, mais ou menos 70 mil pessoas morreram no México nesses enfrentamentos entre cartéis e polícia. Os Estados Unidos também fizeram uma cooperação inédita nessa época. Enfim, eu fui estudar tudo isso. E Carlos, eu quero muito entender isso porque, assim como você, sou do subúrbio do Rio. Sou dessa área. A gente se acostumou a uma definição muito específica do que é violência urbana. Sim. Do que é conflito armado, do que é guerra contra o narcotráfico. Sim. É uma definição particular e muito singular aqui no Rio, principalmente, né? Mas assim, quando você fala que você estava na cidade mais perigosa do planeta, e que essa insegurança, ela é gerada por esse combate às drogas, assim, é muito doido de pensar. O que você viu de diferenças, né? No que você tinha em Juárez e o que você via, sei lá, no Morro do Juramento, em Vicente Carvalho, por exemplo. Claro. Por exemplo, no subúrbio do Rio, eu, quando criança, eu ia dormir escutando os tiros, né? Algum enfrentamento entre polícia e bandidos. No México não era tão assim. Por exemplo, a gente não tem essa configuração de favela num morro tão visível, né? No México e fora do Brasil também, fora do Rio, eu diria que é bem diferente. Então, eram uns enfrentamentos muito maiores. Eu não sei se eu vou entrar num tema um pouco pesado aqui para o que a gente está proposto a dizer. O cartel mexicano, ele gosta muito da publicidade, para mostrar poder, mostrar que a gente manda mais que o próprio Estado mexicano. Isso no México não se filtra. Não se coloca nenhuma tarja, tá ali as fotos mais horríveis na capa de 1/6 hora, que são os jornais mais populares que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. Inclusive, lendo teorias, eu vi que o México ele era definido como Estado falido. O que é um Estado falido? É um Estado que já não controla a totalidade do seu território. Então a gente está falando de estruturas que mobilizam bilhões de dólares ali na porta dos Estados Unidos. Então esse era o enfrentamento, mas esse enfrentamento ele diminuiu em 2012. Eu fui em 2015, quando esse presidente saiu do poder, deu uma baixada. Mas eu conversando com pessoas que na época tinham 25, 28, 30 anos, eles falaram: a gente perdeu a nossa juventude, porque essas cidades, Tijuana, Juárez, toda essa fronteira norte do México, tinha toque de recolher, por exemplo. Então, durante anos, 9 da noite, essas pessoas não saíam na rua. Então, quem era jovem perdeu a juventude. Não teve festa, não teve nada. Quem pôde fugiu para o sul, para a cidade do México. Quem pôde foi embora para os Estados Unidos, não voltou mais. Então, foram esses processos que eu tentei estudar.
E, mais uma vez, processos que são pouco conhecidos no Brasil, como tudo que a gente já falou, né? Cultura, a gente sabe muito pouco. A gente conhece o Chaves, a novela Rebelde, mas, assim, coisas mais profundas, nas quais a gente até se identificaria bastante com irmãos latinos, a gente conhece pouco, infelizmente. E o MUDACT também serviu para isso, né? Para falar um pouco sobre esse processo. Uma pessoa tinha feito mais ou menos o mesmo tema na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que fica no estado do Rio. Eu fui mais ou menos o segundo aluno, assim, a pesquisar esse tema do narcotráfico, essa explosão no México entre 2006 e 2012. Perfeito. E assim, até para deixar o assunto mais leve, você falou de né? Conexões. Você ganhou 3 irmãos lá no México que te abraçaram, que te acolheram, que viraram parte da sua família. Meio que formou o México, né? Explica um pouquinho disso pra gente, por favor. Um lance mais romântico, algo mais amoroso. Na Cidade do México, nesses primeiros meses, antes de eu sentar e fazer TCC, teve festa também, né? Teve umas saídas aí de grupo e tal. Te juro que teve, tá? Não foi 100% de tudo o tempo inteiro também, não. Formou um grupo muito legal, né? De colombianos, chilenos, mexicanos, tinha poucos brasileiros. Tinha um grupo de 6 argentinas no meio, da cidade de Córdoba, que é a segunda maior cidade da Argentina. Bom, tinha uma república onde aconteciam várias festas. Uma delas me convida para essa festa. Era dia 14 de fevereiro, que é Dia dos Namorados aí, dia de São Valentim no México, em todo mundo. Agora não lembro mais dessa data também. Justamente no dia 14 de fevereiro, eu vou para essa festa com essas pessoas do México, enfim, e a gente encontra esse grupo de argentinas. Aí eu acabo ficando com uma delas. Mas eu vejo outra que eu gostei mais no meio do rolê. E o brasileiro... Pois é. Você já tá ali, já beijou, perfeito. Mas aí eu bati o olho em outro, gostei mais de outra. Coisas que acontecem, ninguém é perfeito. E o brasileiro, quando ele tá em qualquer festa no exterior, a obrigação do brasileiro é fazer uma caipirinha, né? E depois eu vou pra cozinha, quando o pessoal tá lá na festa, fazer a caipirinha pra todo mundo e vejo outra argentina passar, que foi a que eu mais gostei. Depois dessa festa, passou algum tempo, e eu acabei avisando a primeira argentina que eu gostei mais da segunda. Elas eram amigas, eu não sabia o nível de amizade. Mas, assim, é o tipo de amigas que jamais brigariam por um ficante prêmio, né? Que é o certo, mas não. Naquela época eu não conhecia elas, então eu tive meio que medo de avisar pra Argentina número 1 que eu gostei mais da Argentina número 2. Pausei as coisas com a Argentina número 1, inclusive um amigo meu do Brasil foi me visitar, me viu numa festa com a Argentina número 1 e me disse, cara, a Argentina número 2, que é a que você gosta mais, ela te olhou com uma cara de muitos ciúmes enquanto você tava com a amiga dela, com muitos ciúmes. Eu falei, cara, você acha que vale a pena eu investir? Eu gostei muito dela, eu acho que ela tá gostando de mim, mas eu não tenho essa certeza. Enfim, no final, a gente acabou sendo muito maduro. Eu tinha 21 anos, poderia não ter sido tão maduro, mas aí eu acabei ficando aí com essa outra argentina que eu gostei muito e ela também gostou muito de mim. Durante o México, a gente começou a ficar um pouco sério. Em 2015, terminou o intercâmbio do México, eu volto pro Brasil para me formar em 2016 e a Argentina volta também para a Argentina em 2016. Ela me diz, vem me visitar, quando você voltar pro México, vem me visitar. E como eu disse, eu trabalhei como professor de português lá no norte, né? Então, eu juntei também o dinheiro para viver e para ir visitar essa Argentina quando eu voltasse pro Brasil. E assim foi. Dia 1º de janeiro de 2016, faz muito tempo já, meu Deus. Eu venho pra Argentina pela primeira vez. Certinho a data? Dia 1º de janeiro, né? E também é muito marcante. Meio que você não esquece o ano novo, né? Exatamente. Queria começar 2016 de uma maneira diferente. A gente acaba começando um namoro à distância em 2016. A distância porque a gente tinha que se formar, etc. E foi mais ou menos assim. A gente ficou o ano de 2016 inteiro apresentando o meu TCC. Ela também começa em 2017. E o plano era sempre levar ela para morar comigo no Rio, né? Imagina, ela é do interior aqui da Argentina, de onde eu falo hoje. Não quero dar spoiler de como termina a história. Mas ela foi pro Rio, me visitou várias vezes, conheceu minha família, aprendeu a falar português perfeitamente, só para se comunicar com a minha família, com os meus amigos e ter esse vínculo. E a nossa intenção, quando a gente se formou, era levar ela pro Rio, né? Mas, enfim, acabou não acontecendo e em dezembro de 2017, na 4ª visita que eu fiz para ela aqui na Argentina, eu acabo ficando. E hoje eu moro já há 6 anos na Argentina com a minha namorada. Nós temos já quase 8 anos de relação. E a gente se conheceu nesse intercâmbio aí totalmente descompromissado no México. Mas você foi de malicuia nessa última que você ficou? Você já sabia que ia ficar ou você... já foi? Sim, mais ou menos. Eu estava procurando trabalho no Brasil, nessa época eu estava desempregado no Brasil, já trabalhei de tudo e nessa época não tinha emprego. Enfim, era a vida também me trazendo para cá. E na última vez que eu fui, eu tinha colocado alguns currículos aí na praça, isso no Natal de 2017. E até do dia 2, dia 3 de janeiro, iam chegar minhas últimas negativas ou não respostas a esses currículos. E eu, por via das dúvidas, trouxe o CPF, eu trouxe a minha certidão de nascimento, vai que eu ficava.
Eu vim com a mala e com os documentos do Brasil. Porque vai que eu fico, né? Vai que eu tenho que me casar, não sei, para começar a trabalhar. Enfim, a gente passa de 2017 para 2018, outro ano novo. Eu viajo com ela para o Uruguai e eu falo para ela, eu vou aqui meus últimos anos lá do Brasil e qualquer coisa eu tô com o CPF lá na Argentina e vamos falar para sua mãe que eu vou ficar e vamos começar a nossa vida aqui na Argentina. Ela falou, vambora. Então a gente sai do Uruguai e volta pra Argentina. Conversamos com a minha sogra, que me deu muito apoio também. Encontrei muitas pessoas boas no México e aqui na Argentina também. A gente já vai falar sobre isso. De algumas coisas que a gente pensa que a gente não é. Enfim, começo de 2018, eu firmei minha base aqui na Argentina, onde eu tô até hoje aqui, já há mais de 6 anos como imigrante na Argentina e sendo bastante feliz por aqui. Teve algum choque cultural entre vocês dois? Olha, alguns, não um choque cultural assim, algumas coisas que aconteceram que ela ficou muito impressionada do Brasil. Episódios assim que eu me lembro claramente. Por exemplo, uma vez a gente estava assistindo um noticiário local, todo mundo conhece, né, meio-dia, aí no Rio, entra um repórter numa entrada ao vivo na Rocinha, um link na Rocinha. E esse jornalista está usando o colete à prova de balas. Ela nunca tinha visto um repórter fazendo uma cobertura com um colete à prova de balas ao vivo. Isso é uma coisa que não existe na Argentina. México, Colômbia, Brasil são países muito militarizados, com muitos conflitos armados na rua. A Argentina não. Eles não sabem o que é isso, não sabem o que é milícia, não sabem diferenciar um barulho de tiro. Eles não conhecem esses processos. Não é um país militarizado. Depois da ditadura aqui da Argentina, teve a Guerra das Malvinas nos anos 80. Então as Forças Armadas não estão na rua. Então lembro muito disso, desse choque cultural dela ver, por exemplo, repórter ao vivo na televisão com colete à prova de balas, uma vez com amigos do Brasil, ela lá aí no Rio, falando sobre seguro no celular. Eu tenho seguro no celular, quanto custa? E ela vendo essas pessoas falando sobre um seguro no celular, ela, é mesmo isso que eu tô entendendo? É um seguro no celular como no carro? Eu falei, no Brasil a gente tem. E coisas engraçadas também, assim, não tão pesadas, por exemplo, aqui na Argentina a gente não usa chinelo. Eu sou carioca, eu preciso usar chinelo. Às vezes está 5 graus, 10 graus no inverno e eu preciso do chinelo. Chinelinho e meia. Chinelinho e meia, claro. Tá em casa. E ela fala, cara, você não vai pro calçadão aqui da cidade, você não vai pra orla da cidade de chinelo, ninguém faz isso. Enfim, às vezes a gente briga, às vezes eu vou, às vezes não. Às vezes eu acho que o brasileiro e o argentino são muito idênticos, às vezes a gente acha que, eu acho que a gente é totalmente diferente. Arroz e feijão não existe na China, tá, pessoal? Você vai pro supermercado, você não vai encontrar feijão, arroz eles até comem, mas não todos os dias como a gente. Então, eu também tenho que explicar que no nosso prato, todos os dias, sem exceção, está essa base que é o arroz com feijão. Não sei se você já conhece a Argentina, mas muita gente diz que a carne da Argentina é melhor que a nossa, é a melhor do mundo. Às vezes eu não acho. Às vezes eu acho que o corte, a maneira que a gente faz o nosso churrasco, que o churrasco aqui também é uma coisa muito sagrada do argentino. Eu acho que o do brasileiro é um pouco melhor. O argentino come churrasco com salada, com outro tipo de preparação. A gente come com arroz, o feijão e a maionese, a farofa. Não existe farofa aqui também. Eu choro. Se vier aqui me visitar, tragam 1 quilo de farofa, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, aqui não tem frutas como maracujá, caju, acerola, mas tem outro tipo de fruta também. Mas tem isso, tem muitas coisas que são muito boas, muito gostosas. Eu aprendi a comer aqui também. No México, sim, é outro extremo. O mexicano come feijão 9 horas da manhã no café da manhã, eles comem carne 9 horas da manhã. Você vai andando pela cidade do México, tá aquele cheiro de taco frito, e eles comem assim. É uma comida muito gostosa, mas zero saudável. E a comida do brasileiro é bem mais leve e a do argentino ainda mais leve. Muita salada, muita influência italiana aqui, então muita massa, muito churrasco. É mais ou menos isso. E assim, eu quero entender o choque cultural também na parte profissional, né? Hoje o seu trabalho meio que é uma conexão da América Latina com o resto do mundo, né? Explica um pouco do que você faz hoje e como isso se conecta com essa paixão latina que você criou, não só pela sua esposa, como também... Namorada ainda, esposa não, calma namorada, aí. Namorada. Aí a gente tá só se conhecendo, só 8 anos só de relação, a gente tá só se conhecendo ainda, calma. Da peste. Aqui tem muito a ver também a Argentina como um destino de imigração totalmente incomum. Muitos brasileiros, né? A gente escuta um pouco, a gente sabe de Argentina, que é um país que está em uma eterna crise financeira, e isso é verdade, uma crise econômica, né, constante aqui. Eu tive sorte, eu moro no interior da Argentina, eu moro numa cidade chamada Vila Maria, que tem 100 mil habitantes, é interior, mas não tão interior assim, uma cidade média, né? E fica muito bem localizada entre Buenos Aires, Rosário e Córdoba, que são aí as grandes cidades do país. A gente pode usar como comparação de parâmetro que a gente tem em Campos, aqui no Rio de Janeiro, em Campinas, São Paulo e assim vai? Exatamente, é uma cidade média, não é um povoado pequenininho, um vilarejo, mas é uma cidade assim, de estrutura média. Então, a Argentina está sempre nessa constante crise financeira,
e muitas vezes as empresas daqui querem se internacionalizar. É muito raro você ver um profissional que fale português. E muitas vezes o destino Brasil, né, como expansão de uma empresa, é muito interessante. Pelo tamanho do nosso mercado, pelo tamanho do nosso país, a gente não conhece muito do Brasil, a gente já vai falar sobre isso também mais adiante, viajam muito para aí, conhecem muito da nossa cultura e veem o Brasil como um mercado mais estável, que realmente a gente vai reclamar da nossa economia e do nosso mercado brasileiro, dos nossos impostos, mas vocês não têm ideia do que é a Argentina, tá? É muito pior. Então, o empresário sempre tenta se internacionalizar para outros países e o Brasil, às vezes, é uma saída muito natural. Então, meus primeiros trabalhos aqui, eu estou no meu terceiro emprego hoje em dia, mas eu já vendi aqui software da indústria agropecuária para o Brasil. Eu já trabalhei numa indústria láctea. A produção de leite aqui na Argentina é um pouco melhor que a do Brasil, então aprendi um pouco sobre isso. Uma empresa láctea brasileira veio para cá e me contratou. E hoje em dia eu trabalho por uma plataforma de inteligência de negócios. Eu vendo informação para investidores, para empresários que querem entender um pouco mais sobre o setor de mineração na América Latina. Eu estou na Argentina, quero entender Brasil, o setor de energia, o setor de infraestrutura. Então, é uma plataforma que vende informação, relatórios para entender risco político, porque realmente são mercados que entre si são muito diferentes. Então, essa minha paixão por relações internacionais acabou virando meu emprego. Mostrar informação, abrir o mapa da América Latina, olha, essa região está com um momento econômico legal, isso não, e hoje é mais ou menos o que eu faço. Eu vendo essa plataforma para empresas, para que elas saibam, para empresas da América Latina ou principalmente empresas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, que querem entender também que eles não estão aqui, ou tem olhos aqui, ou operações ou escritórios aqui. Então, entender o que é Brasil a nível econômico, social, político. Perco meu tempo no Brasil, na Argentina, no Chile, ou não? Para onde vale a pena me aventurar nesse mercado que é super instável, mas que é muito rico, né? Que é a América Latina, em termos de mineração, em termos de recursos naturais. Então, é mais ou menos isso que eu faço e continuo aí usando essa minha paixão por América Latina hoje em dia, graças a Deus, por sorte no meu trabalho. E trabalho com uma equipe também multicultural, de vários países. Eu tenho muitos companheiros de trabalho da Venezuela, do próprio Brasil, aqui da Argentina, do Chile. Então, sempre consegui esse diálogo. É raro ver um brasileiro no meio de um grupo de latinos, né? Porque o brasileiro não se esforça para falar um bom espanhol, porque a gente acha que a gente fala, porque a gente entende muito quando a gente escuta. Então, isso é algo que eu não gosto, esse isolacionismo do Brasil, que tem mudado também nos últimos anos, por sorte, mas geralmente no grupo de intercâmbio no México, você é um dos únicos brasileiros. No grupo de trabalhadores latinos, você é o único brasileiro também, porque o brasileiro olha muito para os Estados Unidos, para a Europa, para Portugal, e esquece um pouco aqui da América Latina, às vezes nem se vê como latino. Parece que está mudando um pouco. Isso me deixa um pouco mais feliz. Como que você conseguiu a fluência no espanhol? E você fala fluente inglês? Como eu te disse, eu tinha esse hábito, né, Letícia, de estudar línguas com a minha avó desde os 8, 10 anos. Ao invés de ver desenho, eu ficava vendo série americana, eu escutava músicas em espanhol que são pouco conhecidas no Brasil também. Então, aí eu já fui pegando e gostava também. Quando você gosta, acaba que você consegue, né, ir aprendendo. Também, mais uma vez, sou de subúrbio, não sobrava dinheiro para ir fazer curso de inglês, de espanhol. Então, hoje eu falo fluente, acho que falo fluente aí as duas línguas. E uso elas para o trabalho também. E uma dica, né, que eu deixo, né, pro brasileiro, eu até me atrevo a dizer que falar espanhol às vezes chega até a ser mais importante que falar o inglês. Acho que é um diferencial bastante importante na carreira de um brasileiro falar espanhol bem. Saber diferenciar alguma palavra que se fala na Colômbia, que na Espanha é diferente e tal, falar bem, fazer entender, conseguir fazer uma reunião em espanhol. Acho que isso é um baita diferencial para um profissional brasileiro. Fui muito bem tratado no México, sou muito bem tratado aqui na Argentina, então acho que eu sou um imigrante feliz. Eu não tenho uma história triste para contar, eu sofri xenofobia, enfim, não consegui me integrar. Acho que vale muito a pena a gente começar a ver esse país como destino de imigração. E saber falar espanhol, acho que é uma coisa que te posiciona legal para que você consiga arranjar um emprego fácil. Em 3 meses eu consegui um emprego aqui na Argentina e antes de vir para cá eu fiquei 1 ano no Brasil procurando e não consegui encontrar. Então abri um pouco nossos olhos para esse tipo de destinos. A situação econômica da Argentina é um desastre? É um desastre. Mas talvez você, como um profissional brasileiro que fale bem o espanhol, você consiga se destacar e conseguir um bom emprego por aqui. Não garanto, mas é uma opção sim. Carlos, você falou sobre ver séries, ouvir música, absorver cultura, né? A gente estava conversando, a gente tem um grupo de entrevistados, pessoal. A gente estava falando sobre música latina e tudo mais. Tem uma banda argentina incrível chamada Soda Stereo. Ouçam, é muito legal. É muito legal. Eu sou muito suspeito, eu sou muito fã de Luiz Miguel. Muito fã de Luiz Miguel. Olha só.
E assim, o meu espanhol melhorou conforme eu fui ouvindo mais música latina, música hispânica de uma maneira geral. E essa absorção de cultura, ela também ajuda na forma como você interage com as pessoas do país que você tá. E, Totalmente. por consequência, você acaba levando cultura sua e coisa mais cultura brasileira do que fazer uma fofoquinha. E a parte desse programa maravilhoso que a gente apresenta. Então, meu amigo, eu queria perguntar a você se nesses 8, 10 anos de Conexão Latina, o que você tem de situação de fofoca em ambiente de trabalho? Uma história engraçada, uma história divertida, impactante? Fique à vontade. Olha, o argentino ele gosta muito de uma fofoca também. A economia da Argentina é tão louca que até mesmo a nossa moeda, na verdade, não é o peso, é o dólar, né? Porque o argentino não confia na própria moeda. A nossa moeda oficial aqui é o dólar. O peso é para o gasto do dia a dia, mas se você tem que guardar dinheiro, você tem que recorrer ao dólar porque o peso perde valor, às vezes todos os dias, todas as semanas. Então, uma vez, né, num dos empregos que eu tive aqui na Argentina, o meu chefe ele era um pouco infiel, né? Ele era meio que o dono, ele era o dono da empresa e ele era um pouco infiel e a gente às vezes viajava, né? E a gente ia de carro e pela estrada ele ia me contando daqui até Rosário, que era uma viagem de 3 horas, que ele traía a mulher dele. E ele me disse, inclusive, que ele tinha comprado aí um presente para a amante dela, só que esse presente estava vindo dos Estados Unidos e a Argentina tinha acabado de passar por uma desvalorização do peso naquele dia. O dólar tinha subido, não sei, 30%, 40%. Então, quando esse produto chegasse na casa dele, esse produto era uma joia, que ele tinha comprado dos Estados Unidos. Quando esse produto chegasse, ele comprou, não sei, a 10 pesos, e quando ele chegasse na casa dele ia estar custando 30 pesos, porque deu uma desvalorização do dólar no meio aí do envio. Então ele veio e falou, cara, eu não acredito que isso aqui que eu comprei isso para minha mulher número 2, vai chegar, e quando chegar eu vou ter que pagar uma taxa que subiu, que não sei o quê. Então, é mais ou menos isso. O argentino, ele tá sempre muito atrelado ao dólar e, às vezes, até essa busca, né, de se salvar da inflação acaba permeando muito as relações pessoais daqui. Então, eu vou com meus amigos, então eu guardo esses dólares e no meio da viagem o preço dispara, e se eu tô com peso na mão, eu perco a viagem, não vou com meus amigos. Então, é mais ou menos isso. E também, quando eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei aí numa missão diplomática, né, em um consulado. Eu trabalhei na época de Olimpíadas, Copas, durante o impeachment da Dilma, e era muito difícil pra gente também. Aí a fofoca mais política, né, pelo amor de Deus. E explicar a situação política do Brasil naquele momento, que era uma presidente que estava sofrendo um impeachment porque tinha feito um crime, mas não tinha retirado os direitos políticos dela porque ela não tinha cometido nenhum crime. Então, do nada, a gente estava sentado aí com diplomatas britânicos numa mesa, tentando explicar algo que nem a gente estava entendendo. Então, nos meus trabalhos, eu já tive esse tipo de fofoca política, enfim. E também falando um pouco da música, é muito importante você entender de música, entender de futebol, da cultura, para você sentar numa mesa de bar e começar a fofocar com o pessoal e se entrosar. Por exemplo, Luiz Miguel, eu nunca tinha ouvido falar de um brasileiro que escuta Luiz Miguel. Então, se a gente se encontrasse, já teria um bom motivo para começar a conversar com o mexicano. Ah, eu gosto dessa música. O Luiz Miguel é tipo o Roberto Carlos para eles. É super conhecido. O apelido do maluco é Sol, cara. Sol. Ele Sol de México, exatamente. Ele não nasceu no México, ele nasceu em Porto Rico. Sim. E não sei se você viu a série dele que tá na Netflix, que aqui na Argentina... então você já sabe de tudo. Luiz Miguel tem uma série autobiográfica dele que foi aqui, uma febre aqui na Argentina, isso aqui no Brasil, ninguém viu. Então a gente descobriu muitas coisas sobre a vida dele, que ele era muito mulherengo, enfim, problemas de álcool, isso da vida de qualquer popstar, né? Então isso também trouxe o Luiz Miguel aí à tona. Ele voltou a fazer muito com os jovens e tal. Isso, inclusive, alguns roqueiros agora daqui da Argentina tem o Fito Páez, e acabou de sair também a série dele, que chama El Amor Después del Amor, que é o maior disco dele, é o nome do maior disco dele. Acabou de sair agora em junho. Os artistas daqui têm feito isso, acho que no Brasil também, não sei, de fazer séries sobre um grande artista dos anos 70, 80, 90, e ele volta, e uma geração mais atual começa a ouvi-lo. Então ele volta a ter essa relevância. Tem acontecido muito aqui na Argentina, e eu vi também o caso do Luiz Miguel no México. Assim, hoje a gente tá vivendo isso com um documentário da Xuxa, né? É verdade. Aí lançou o documentário, a mulher voltou a bombar, as pessoas lembraram que ela existe. E assim, acaba sendo um exercício muito natural do latino de nostalgia, né? Exato, tem muito visto isso. A Xuxa é conhecida aqui, eles conhecem muitas músicas nossas. Eu te falei que Tchacabum, Olha a Onda é música de final de casamento aqui, exatamente. A palminha e tudo, eles sabem a coreografia, dança da manivela, dança do vampiro, dança de águia. E eles chamam aqui o ritmo axé do Brasil, eles chamam de axé Bahia, que era aquele
aquele CD que saía todos os verões lá no Brasil, ele chegava aqui também. O argentino, ele vai muito para Santa Catarina. A Argentina é um país muito bonito, que tem coisas lindas, mas não tem praia bonita aqui. Então, a praia bonita mais próxima que a gente tem é Santa Catarina. Então, todos os argentinos, todos vão no mínimo para Florianópolis. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro vai para o Rio e quem tem um pouquinho mais de dinheiro vai para o Nordeste. É esse o roteiro de praia do argentino, porque as praias da Argentina são mais ou menos. Mais para menos, muito mais para menos. Carlos, eu quero saber quais conselhos você daria para alguém que está considerando fazer um intercâmbio, mas está com aquela insegurança, aquele pé atrás. Mas o conselho não pode ser que a pessoa vai encontrar o amor da vida dela igual você, tá? Eu fiz tudo errado, né? Porque no intercâmbio você tem que ir ver aquele grupo, ir pra festa e nunca mais ninguém se vê. Normalmente é assim. Mas eu fiz tudo errado e continuo com a minha amizade com esse pessoal. Tenho a minha namorada aqui. Olha, se você tá fazendo intercâmbio e se você é de uma origem de classe média baixa como eu era, trabalhar muito, né? Começar a trabalhar tipo uns 2 anos antes pra ter... E se você vai sem bolsa, né? Se você é de humanas, muito provavelmente você vai sem bolsa. Acho que até de exatas também, hoje em dia, o pessoal de engenharia não tem conseguido muita bolsa. Então, se preparar muito economicamente e olhar para países que não sejam tão caros, que foi o que eu fiz. O real, ele varia muito no México, hoje ele vale um pouco menos. Na Argentina, qualquer moeda vale. Peru, Chile, não todo mundo tem que ir para América Latina porque o Carlos foi, não. Mas olhar com mais carinho essa região, ou para África do Sul, para destinos que não sejam tão comuns, que não tenham tantos brasileiros, né? Que eu tenho ouvido muito relatos de amigos que estão em Lisboa, que estão em Miami, que são destinos com muita concentração de imigrantes e, portanto, algumas tensões. Então, quem está querendo fazer um intercâmbio, eu diria isso, escolher um destino um pouco barato, que seja lindo também, que você goste, e tentar, quem sabe, colocar isso na sua trajetória acadêmica e profissional depois. Então, eu fui para o México porque é legal, país bonito, viagens, amizades, mas eu também quero fazer um TCC sobre esse país porque esse país me interessa. Então, se você puder aliar isso nessas duas coisas, a diversão e também algo que seja muito construtivo para o seu currículo depois que você voar, é o que eu tentei fazer. Maravilha. Carlos, cara, papo incrível, conversa foi muito legal, super esclarecedora. Como um fã de cultura latina e dos países vizinhos, é muito legal poder falar sobre isso num podcast como esse que eu e a Letícia criamos. Muito obrigado pela sua presença. Quer deixar um recado final? Em espanhol, por favor. Faça as honras. Eu já falei espanhol o dia inteiro. Eu já falei espanhol o dia inteiro. Uma frasezinha e chega esta hora. só. Bueno, muchas gracias por todo, chico. Ó. Bem meia boca, por quê? Uma coisa, tem essa parte que não é tão legal, é uma coisa que te cansa muito mentalmente falar outra língua o dia inteiro, eu falo no trabalho, então chega dias que chega essa hora, às 8 da noite mais ou menos, você não quer mais falar a outra língua, você quer só calar a boca e não quer falar mais nada, tem muito isso. Falando um pouco de fofoca, eu sei, eu vou fugir um pouco do tema, mas eu acabei de lembrar disso também. O brasileiro é muito acelerado, tá? Quando a gente vai pra uma festa, você beija uma pessoa muito rápido, as coisas podem escalar muito rápido. Na América Latina não é tão assim, tá, pessoal? Se vocês forem pra uma festa, tentem não ser tão acelerados como o brasileiro. Às vezes tá certo, como a minha namorada até deu certo. Isso de sair, beijar várias bocas e conhecer a pessoa e já beija, isso é Brasil, pessoal. Isso não acontece em outros países, tá? Pra ninguém passar vergonha. Na América Latina, o pessoal um pouquinho mais devagar. Não é tão comum esse tipo de cultura que a gente tem no Brasil. Só queria uma curiosidade que eu lembrei aqui agora. Você falou que você fica cansado falando espanhol o dia todo por conta do trabalho. Em casa, com a sua namorada, você fala português ou espanhol? A gente fala espanhol, porque a gente se conheceu em espanhol e mesmo ela fala um português perfeito. Ela fala, inclusive, com o sotaque original da nossa pátria, que é o carioca, né? Que é o único que eu não conheço nenhum outro. Muito fofinho. Eu não reconheço nenhum outro sotaque, né? É o carioca, é o oficial. A gente se conheceu em espanhol, então a gente nunca conseguiu fazer esse clique de mudar de língua. Então aqui a comunicação com ela é 100% em espanhol. Tem muitas reuniões em espanhol, então às vezes realmente chega uma hora que eu não quero mais falar, porque eu já falei o dia inteiro, converso com meu amigo do Brasil, ou simplesmente calo a boca. Chega 8 da noite eu calo a boca e não quero mais falar. Mas é um trabalho bastante cansativo, mental, bastante cansativo. Eu pensava que com o passar dos anos ia ser menos cansativo mentalmente, mas não. No meu caso, né? Falar outra língua às vezes é um pouco cansativo, mas é um desafio muito bom, que eu gosto muito. Maravilha. Carlos, então isso dito, o que você achou da sua sessão de detox no podcast? Foi excelente. 40 minutos falando português, às vezes o que eu preciso. Eu ligo pro meu irmão, ligo pro meu amigo. Vambora falar português pra eu descansar um pouquinho. Às vezes acontece. Maravilha. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido leve aí pra vocês escutar um pouco da minha história. Maravilha. Letícia, obrigado, te amo muito. E muito obrigado a você que nos ouviu. Esse foi mais um episódio do Fofoca de Corredor. Segunda-feira tem mais. Beijo. Tchau, tchau.